Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje, depois de muito tempo, a gente tem um vídeo falando sobre as primeiras impressões de uma novela inédita. Pois é, se eu não me engano, o último vídeo assim que a gente fez foi quando estreou Amor de Mãe, e agora retornamos aqui falando sobre as primeiras impressões de Nos Tempos do Imperador, a nova novela das 6 que tá aí sendo exibida na Rede Globo e já tá dando o que falar, hein? Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Quer saber então o que eu e o Fatielli estamos achando da nova novela das 6? Então não sai daí, aguarde a vinheta que eu vou contar tudo pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. Depois de mais de um ano, finalmente Nos Tempos do Imperador está sendo exibida na telinha da Globo. A novela já completou 3 semanas desde a exibição do seu primeiro capítulo, pois é, e acredito que já tá para fazer um parecer sobre o que tá sendo bom e o que é ruim na novela, o que tem a melhorar. E esse é um ponto bem curioso, porque Nos Tempos do Imperador é uma das primeiras novelas dessa nova safra, né, dessa retomada de novelas inéditas da Globo, né, pós-pandemia, né, porque ainda a pandemia não acabou, gente, continue se cuidando, mas enfim, Nos Tempos do Imperador é a primeira novela nessa retomada de novelas inéditas e também a primeira a estrear praticamente toda gravada, ou seja, quando eu falei lá pontos a melhorar, isso é uma coisa bastante curiosa que eu e o Fatiello já falamos aqui no canal, porque todas as novelas que vão estrear a partir de agora, vão estrear mais da sua metade já gravada, ou seja, se a novela não agradar o público, se a audiência não tiver boa, né, como será que eles vão fazer para melhorar isso, sendo que o produto já tá ali pronto? Será que vão editar os capítulos? Será que se um núcleo não estiver agradando o público, eles vão cortar esse núcleo? É uma coisa curiosa que a gente tá aqui, ó, já sentadinho de camarote para ver como que isso vai se desenrolar nos bastidores, principalmente com Nos Tempos do Imperador, porque a audiência não tá lá aquelas coisas. Saiu recentemente uma notícia de que a Globo tá pretendendo fazer um relançamento da novela, né? E como é uma novela histórica, uma novela de época, nas chamadas vai aparecer meio que como se fosse uma aula ao público, explicando a história da novela, explicando a história dos personagens, como se fosse um telecurso, um mini telecurso sendo exibido nos intervalos dos programas da Rede Globo. Será que isso vai dar certo? Será que vai atrair o público? Mas a gente vai falar sobre audiência e sobre outros pontos de Nos Tempos do Imperador que não estão agradando por enquanto no final do vídeo, porque, né, já que a gente tá falando de novela inédita e novela inédita em tempos de pandemia é uma coisa boa, então vamos começar falando dos pontos positivos de Nos Tempos do Imperador. A começar por uma coisa que desde as chamadas de estreia, desde as primeiras notas anunciando a estreia de Nos Tempos do Imperador lá no final de 2019, começo de 2020, algo já chamou a atenção aqui no Rede Rafas, que é o elenco de peso. Fazendo uma comparação rápida com o elenco de Novo Mundo, que digamos assim que é a primeira parte de Nos Tempos do Imperador, o elenco de Novo Mundo era um elenco mais jovial, né? Não desmerecendo o elenco de Novo Mundo, jamais, tem grandes talentos, mas é diferente você ver um elenco que tem Caio Castro, Chay Suede, Isabelle Drummond em personagens principais, e em contrapartida uma outra novela que tem Selton Mello, Letícia Sabatella, Mariana Ximenes, Alexandre Nello, José Drummond e outros grandes nomes que complementam o elenco de Nos Tempos do Imperador. Repetindo, não estou desmerecendo o elenco de Novo Mundo, mas é fato que o elenco de Nos Tempos do Imperador é um elenco de peso maior, né? Um elenco mais robusto, um elenco com grandes nomes e nomes que não estão cansando a imagem, né? Ou seja, Selton Mello, que tá aí fazendo um protagonista, fazendo uma novela num contexto geral, depois de mais de 20 anos afastado das telenovelas, Mariana Ximenes, que faz uma novela ou outra aí e é uma atriz super querida pelo público, Alexandre Nero, que tá aí um volta e meia numa novela ou outra, ultimamente ele tá fazendo bastante minissérie, bastante super série, então ele retornou às telenovelas, então é um elenco assim que, querendo ou não,
então meio que cativa o telespectador, tem mais chances de atrair as donas de casa, por exemplo, que a gente sempre fala aqui no canal, né, que o público do sofá são as donas de casa, as tias do sofá. E uma novela com um elenco de peso desses não poderia ter uma pegada diferente de que uma novela mais séria, uma novela mais densa, uma novela com uma carga dramática maior. Fazendo uma comparação com o Novo Mundo novamente, Novo Mundo tinha uma pegada mais aventureira, uma pegada mais jovial, uma pegada mais descontraída. Já nos tempos do Imperador, a gente vê uma pegada totalmente diferente. Tem cenas fortes, né? Tem a questão dos escravos, que também faz com que a trama fique mais séria, fique um pouquinho mais dramática, e pra mim esse é um ponto positivo também. E ao mesmo tempo que nos tempos do Imperador tem uma trama séria, ela também tem uma história de amor bem elaborada, e eu tô falando da história da Pilar com o Jorge, que atualmente na novela está sendo chamado de Samuel. É um casal que tá dando certo, é um casal que tá chamando atenção. Ambos os personagens têm suas próprias histórias particulares, têm sua própria jornada e estão começando a caminhar junto. E meio que esse casal tá ganhando as redes sociais, é o casal que mais tá chamando atenção aí, Twitter afora, rede social afora. E o melhor de tudo é que, como temos um casal, temos que ter um vilão. E chegou a hora da gente falar do Tonico, personagem do Alexandre Nero, que tem tudo para ser o grande vilão de Nos Tempos do Imperador. Isso porque ele tem todos os motivos na cabeça dele, né? Mas analisando dramaturgicamente, ele tem todos os motivos para ser o vilão. Isso porque ele tem todos os motivos para impedir que Pilar e Samuel fiquem juntos. Primeiramente porque Pilar estava prometida ao Tonico, né? Ele até chegou a levar anel de noivado para ela, pediu a mão dela pro pai dela, né? Meio que uma coisa mais levado a negociata, né? Um casamento arranjado, mas o que aconteceu? A Pilar, ó, picou a mula e fugiu das vistas do Tonico. Enquanto isso, já de cara, a gente já tem uma trama bem forte do Tonico, porque ele é filho de um escravocrata. E esse escravocrata acabou sendo morto, né, numa briga aí entre ele e o Jorge e o capataz, o capanga, o capitão do mato da fazenda desse escravocrata, o pai do Tonico. E nessa briga, o capitão do mato atirou sem querer, digamos assim, no pai do Tonico. Só que aconteceu, colocaram a culpa no Jorge e o Jorge acabou fugindo da fazenda. E o Tonico acha até agora que quem matou seu pai foi o Jorge. Então é por isso que ele tem motivos de sobra para impedir que os dois fiquem juntos. Então eu acredito que o Tonico é um dos personagens que vai render bastante em Nos Tempos do Imperador. E isso é ótimo, né? Porque rende vilania, rende conflito, rende história. E o Tonico, como ele é esse vilãozão, escravocrata, contra o movimento abolicionista que já estava pintando já naquele contexto histórico que está sendo abordado na novela, eu acredito que vai ter embates fortes entre ele e a Luísa, a Condessa de Barral, que é interpretada pela Mariana Ximenes brilhantemente no papel. Mariana Ximenes, como eu já falei no começo do vídeo, é uma atriz que é super querida pelo público, mas é uma atriz que ela não cansa a imagem dela. Você não vê ela sempre, todo ano, em toda novela, uma novela sim, uma novela não. Ela aparece de vez em nunca e sempre em papéis importantes, que ela tenha destaque. E não tá sendo diferente com a Condessa de Barral. A Luísa, ao mesmo tempo que ela é uma personagem contida, na dela, toda recatada, ela é uma mulher forte, uma mulher que tem essa ideia abolicionista. Inclusive, uma das cenas mais bonitas da novela é quando ela entrega a carta de alforria para todos os escravos da fazenda do seu falecido pai, que também era abolicionista, e ela tem um legado muito forte para cumprir na novela, e isso é o que mais chama a atenção na Luísa. Porém, nem tudo está sendo flores em Nos Tempos do Imperador. Se um dos pontos positivos que eu destaquei aqui no vídeo, ela era ser uma trama mais séria, uma trama mais densa, um dos pontos negativos que eu destaco aqui é que ela, ao mesmo tempo, se torna uma trama muito didática, né? Como é uma trama que está meio que abordando a história do Brasil, ela, às vezes, fica muito didática, parece que a gente está assistindo um telecurso, entendeu? E é um didatismo um tanto quanto problemático. Isso porque as pessoas que já estudaram
estudaram a história do Brasil e a história da educação do Brasil, elas falam que a didática de Nos Tempos do Imperador se parece muito com o método de história ensinado nos tempos da ditadura, onde exaltava muito uma monarquia perfeita, os heróis nacionais, aquela ideia de que existia uma miscigenação igualitária ali no Brasil, que o Brasil foi construído pacificamente pelos europeus, os africanos e os índios, coisa que a gente sabe que não aconteceu. E quem já estudou história fala que essa romantização da história abordada em Nos Tempos do Imperador é um tanto quanto problemática, porque ela aborda uma monarquia perfeita, os heróis nacionais, mas sem propor o refletimento, sem propor o debate, a discussão sobre o que está sendo abordado ali. E sim, ó, é isso que aconteceu na história, pronto, acabou, vocês não têm que argumentar. Ou seja, às vezes o que está sendo abordado aí Nos Tempos do Imperador parece uma história montada e contada pela visão de um ensino da ditadura. Ou seja, uma história nacionalista, elitista e nem um pouco questionadora. E já que a gente colocou um pezinho nesse assunto da história nunca contada do nosso Brasil e que às vezes assistindo Nos Tempos do Imperador dá a impressão que a novela está fazendo isso, não tem como não falar da polêmica que estourou semana passada, de uma cena que insinuava um racismo reverso. A gente sabe que racismo reverso não existe, e isso deu o que falar na internet. Inclusive, a própria autora da novela, Teresa Falcão, veio em suas redes sociais pedir desculpas ao público por aquela cena ter sido exibida e por ela nunca ter enxergado com esse ponto de vista, de que ela insinuava um racismo reverso e que, né, infelizmente acabou sendo exibida. Só que aquela coisa, eu tava conversando com uns amigos meus, não foi culpa só dela e do outro autor que escreve a novela junto com ela, mas sim de toda a equipe da novela, porque é impossível, gente. Essa cena, segundo ela, foi escrita em 2018 ou 2019, e a novela está sendo exibida só agora em 2021. Então, assim, essa novela passou por ela, passou pelo colega dela, passou pelos colaboradores dela, passou pela equipe de direção, pela equipe técnica da novela, passou pelo elenco da novela, os atores gravaram essa cena, passou pela ilha de edição, pela ilha de montagem da trama, enfim, passou por uma série de pessoas da equipe de Nos Tempos do Imperador. E ninguém se deu conta de que essa cena insinuava um racismo reverso? Então é uma conta que, se você para pra pensar, meio que ela não bate, tá ligado? Porque é uma cena dos capítulos iniciais, provavelmente ela foi gravada no começo do ano passado, entendeu? Então ela ficou todo esse tempo ali gravada, guardada, esperando a novela estrear. E os capítulos, eles estão sendo revisados porque a novela das 6 está com menos bloco do que antes. Ela só está com 3 blocos, e o normal, né, antes da pandemia, era a novela ter 4 blocos. E dá para perceber ali que teve uma leve edição, uma junção dos blocos. Então, se teve junção, quer dizer que antes dela estrear agora, ela passou por uma revisão. E nessa revisão, novamente, ninguém viu que essa cena estava ali, que ela insinuava racismo reverso, ninguém viu problema nesse texto. Enfim, é uma coisa, né, que não passou despercebido aos olhos do público. A galera foi, apontou mesmo, a autora pediu desculpas e, infelizmente, é um equívoco que acabou passando por descuido ou por desleixo, porque eu me recuso a acreditar que mais de um ano foi um descuido isso. Um outro ponto de Nos Tempos do Imperador que acredito que só dê para melhorar se a novela começar a ser editada para dar um pouquinho de agilidade é a narrativa arrastada, principalmente nesses últimos capítulos que estão sendo exibidos. Os primeiros ali, nossa, super ok, tava achando um tremendo novelão. Só que foi passando os capítulos, a narrativa foi ficando cansativa, foi ficando maçante, sabe? Os personagens com aquela fala mansa, entendeu? Com aquele texto arrastado, sabe? Parece que meio que tiraram o pé do freio e colocaram no ponto morto, sabe? Numa descidinha, e a novela tá assim, indo, e parece que, não vai, não acontece, entendeu? Tá faltando um pouquinho, sabe, de agilidade, uma chacoalhada na roseira ali de Nos Tempos do Imperador. E já que a gente está falando, né, de texto arrastado, texto maçante, não tem como não citar o Dom Pedro II. Gente, que personagem mais blé.
Eu confesso para vocês que nas chamadas, né, ao ver aquele visual do Selton Mello, aquela imponência dele, né, em cena e tudo mais, e aquelas cenas destacando as falas, né, cruciais dele, aquele discurso empoderado dele, eu falava, né, nossa, esse vai ser um protagonista de peso, né? Mas infelizmente não é o que a gente está vendo atualmente. É um protagonista apático, né? Ele não parece que não faz nenhum esforço para a gente se afeiçoar a ele. Sempre com aquela cara de paisagem, né? Com aquele autoritarismo. A gente sabe que o Dom Pedro II, o segundo consta na história, ele realmente era um homem abolicionista e tudo mais autoritário, exigente, rígido. Mas o Selton Mello parece que não sei, o Dom Pedro da história, da novela, parece, sabe, morto, parado, desanimado, fala quase sussurrando. E isso é uma cisma que eu tenho com o Selton Mello. Eu acredito que não só eu, como muita gente, que ele fala sussurrando. Parece que às vezes tem que colocar uma legenda para entender o que ele tá falando, sabe? Nos primeiros capítulos, volto a dizer, tava uma coisa ok, mas sabe, não sei, eu acho que todo o ritmo da novela e o Dom Pedro II junto tá meio que deixando um pouquinho a desejar. E se por um lado a gente tem o Dom Pedro, né, com aquela cara apática, falando quase que se arrastando no chão, do outro lado a gente tem Germana e Licurgo, que eu confesso, em Novo Mundo eu acredito que ornou muito mais do que em Nos Tempos do Imperador, que eles não estão ornando em nada. Porque Novo Mundo, igual eu falei, era uma novela mais descontraída, mais aventureira e tudo mais, então parecia que tinha graça Germana e Licurgo. Agora, em Nos Tempos do Imperador, eu não sei, né, se de 2017 pra cá, Germana e Licurgo, né, o humor deles ficou extremamente datado. Só sei que não tá combinando eles em Nos Tempos do Imperador. Tá parecendo uma novela do João Manuel Carneiro, sabe? Que tem aquele núcleo sério, né? Jogar na lata de lixo. E tá dando essa mesma impressão com Germana e Licurgo, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque eu gostava pra caramba deles em Novo Mundo. O que em Nos Tempos do Imperador não tá acontecendo. Agora há pouco eu estava falando do BO, da cena do racismo reverso, que passou pela revisão da equipe e tudo mais, e ainda assim não foi cortada. Eu cito aqui agora um ponto negativo, que o que era para acontecer com a cena do racismo reverso acabou acontecendo com isso, e eu não gostei nem um pouco, que foi o corte do viajante no tempo. O viajante no tempo nada mais era que uma pessoa, né, que apareceria nos intervalos comerciais de Nos Tempos do Imperador, dentro da novela, dentro da cena da novela, fazendo um merchandising de algum produto aqui da atualidade. Aqui no nosso vídeo, falando da estreia da novela, a gente mostrou o exemplo da Uber, né, que mostra uma mulher, que no caso ela é a viajante no tempo, ela tá vendo a Pilar nadando atrás do navio, e ela faz um merchan do Uber, falando, né, no futuro, né, a Uber ainda vai existir, e você não vai precisar nadar atrás de um navio, ou fazer esse esforço tão grande, é só você usar o aplicativo, fazer um clique, 2 cliques, o pagamento e o carro tá na porta da sua casa. E isso foi cortado, infelizmente, porque eu estava considerando uma das coisas mais criativas, né, no que se refere a merchandising em novela, e que com certeza atrairia o mercado publicitário para as novelas de época. Enfim, foi uma iniciativa brilhante que infelizmente não está sendo exibida. E para finalizar, um outro ponto que para mim, eu não falo que é um ponto negativo, porque eu não sou executivo da Globo, então, para mim, indiferente. Mas que com certeza já tá dando uma certa dorzinha de cabeça na Globo, é a baixa audiência de Nos Tempos do Imperador. A novela já começou com uma audiência morna, né, marcando ali entre 19 e 20 pontos, né, aquém do que com certeza a Globo esperava. A Globo esperava índices acima dos 20 pontos, que é a meta do horário. Porém, semana após semana, esses índices estão caindo cada vez mais. A semana passada, inclusive, chegou a marcar índices pífios de 14 pontos, o que é uma coisa alarmante. Empatou com a reprise de Tititi, para vocês terem uma noção. Então, já saiu notícia já que a Globo tá estudando melhores formas, já tá querendo fazer um relançamento da novela, já porque é aquela coisa, né? A audiência tá baixa. Vai mudar o quê? Sendo que a novela já tá quase que 100% gravada. Não tem como mudar, né? Vai ter que exibir e pronto. A não ser, igual eu falei, role a edição,
reduza os capítulos, agilize a novela para ela terminar o quanto antes, caso a audiência não volte a crescer. O que nos resta é torcer para que de uma forma ou de outra esses pontos negativos passem a ser melhorados no decorrer dos capítulos de Nos Tempos do Imperador, de um jeito ou de outro. A Globo que se vire para melhorar esses pontos negativos e fazerem frente com os pontos positivos que realmente são muito bons. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu já dei a minha, agora é a vez de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês estão gostando de Nos Tempos do Imperador e o que não estão gostando. Se estão gostando da novela, se não estão gostando da novela, se você nem chegou a assistir Nos Tempos do Imperador, por que não assistiu um capítulo da novela? Comenta aqui embaixo porque ela não chamou a atenção. Se você tá gostando, tá amando a novela, não tá nem ligando para os pontos negativos, para as polêmicas das cenas, do texto problemático, da audiência baixa, comenta aqui também. E claro, compartilha esse vídeo com todo mundo da Bolha Noveleira, ou melhor, não precisa nem ser só da Bolha Noveleira. Compartilha com a mãe, com o pai, com a avó, com o cachorro, com a vizinha, com o crush, com a crush, enfim, com todo mundo para conhecer aqui o Rede Rafas, caso não conheça. E se você chegou agora, aquele recadinho de sempre, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado em todas, porque o YouTube ultimamente está de graça, às vezes não entrega os nossos vídeos para todo mundo, as visualizações não crescem, né? O alcance do canal não cresce também, então fica complicado para fazer com que o canal cresça. Então, se você quer ver o Rede Rafas com 100 mil inscritos, compartilha, dê seu like, faça o vídeo engajar para mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!